Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do Padre: Viver de Amor. Como tema deste 8º dia da novena, Amor pela Igreja. E como o tema de hoje da novena é o mesmo, a gente não precisa repetir, né? Viver de amor. Antes, uma palavrinha sobre a festa de hoje. Até vou me utilizar aqui da pequena introdução que o missal romano traz. Miguel significa quem é como Deus, para expressar a onipotência de Deus. Ele é o arcanjo que se insurgiu contra Satanás e os seus seguidores. Temos isso na carta de Judas, do Apocalipse de São João e também do profeta Zacarias. Ele é defensor dos amigos de Deus, ele é protetor do seu povo. Gabriel significa força de Deus. É um dos espíritos que estão diante de Deus. Ele revela a Daniel os segredos do plano de Deus. Ele anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista. E ele anuncia a Maria o nascimento de Jesus. Rafael significa Deus curou. Ele também está entre os 7 anjos diante do trono de Deus. Ele acompanha e protege Tobias nas peripécias de sua viagem e cura a cegueira do seu pai. A igreja peregrina sobre a terra, especialmente na liturgia eucarística, associa-se às multidões dos anjos que na Jerusalém celeste cantam a glória de Deus. Especialmente aquela bonita imagem do Apocalipse, dos muitos anjos ao redor do altar, né, com vestes esplendentes, que estavam ali, diante do trono do Cordeiro. E assim cada missa que a gente vem, participa, embora a gente não veja fisicamente, o altar e esse espaço da celebração está todo preenchido pela presença dos anjos e dos santos, celebrando conosco. Tanto é que sempre o convite, vou pegar um exemplo aqui, o convite para o santo diz assim, né? Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós proclamamos a vossa bondade cantando Santo, Santo, Santo. Portanto, junto conosco, a multidão dos anjos e dos santos cantam e se alegram também na presença de Deus. A igreja peregrina sobre a terra, como eu dizia, oferece a Deus esse seu louvor. A 29 de setembro, o martirológio geronomiano, que é do século VI, um dos grandes compilados da celebração litúrgica, recorda a dedicação da Basílica de São Miguel no século V. Depois, só de algum tempo, não sei exatamente aqui, deixa eu ver se encontro o tempo, não tenho aqui, essa festa foi reunida, então, os 3 arcanjos celebrados numa só celebração. Algum dia falaremos um pouco mais dos anjos, só queria hoje destacar mais 2 coisas. Uma, anjo é criatura, é espírito. Anjo foi criado e é espírito. Anjo não é corpóreo. A gente bota umas carinhas nos anjos, um corpinho, porque a gente tem essa carência, né? Mas essa história, essa imagem do São Miguel, não tem corpo. Anjo não tem corpo. Não sei se você sabia, né? Então, nós temos essa carência do sinal, daí foi feito, não atrapalha a nossa fé. Mas a gente não pode corporizar aquilo que corpo não tem, né? Diz a palavra que Cristo Jesus é a imagem do Pai. Portanto, com a encarnação de Jesus, né, de Deus, do Filho, então Deus agora tem um rosto, tem um nome, tem um corpo.
Senão nós também não teríamos nenhum tipo de imagem de Jesus. Diferente da imagem de Santa Teresinha, que ela recorda, mas existiu mesmo, né, corporeamente, ou corporalmente, Santa Teresinha. Então, anjo é criatura de Deus, anjo é espírito, anjo tem inteligência e anjo tem vontade. Tanto é assim que a gente sabe daquele anjinho que resolveu se rebelar, caiu e, né, pôs a desgraça no mundo. O diabo não é um anjo decaído? E ele tem outros anjos com ele, tá bem? Então isso é importante. Outra coisa, a gente precisa sair um pouco, e me perdoe se eu vou falar de um jeito um pouco rasgado, dessa baboseira de nomes que andam dando para os anjos. Gente, não são, vou ver qual é o meu anjo, não sei o quê. Isso daí não tem nada da tradição católica. O que tem da tradição católica são esses arcanjos. O que tem da tradição católica, as hierarquias dos anjos, mas isso a gente fala outro dia, que é muita conversa. E tem da tradição católica o anjo da guarda. Nós temos um anjo da guarda que está conosco. Nós costumamos, uns dão mais que outros, dá um trabalho para o anjo da guarda, né? Tem uns que o anjo cansa, né? De tanto trabalho que a gente dá para ele. Então, não precisa ter medo do que eu estou dizendo. Anjo existe, anjo é criatura de Deus. A palavra anjo significa mensageiro, portanto ele existe em função de algo que Deus confia a ele. Então todo anjo é um mensageiro, todo anjo tem uma missão. Como agora eu ia dizendo, o significado do nome de cada um era a sua missão. Anjo não tem corpo. E essa coisa toda que está por aí, vela do anjo tal, não sei, isso daí é para vender, gente, é só para vender. E para confundir a gente. Essa angelologia que está por aí é balela. Se você já comprou um desses anjinhos aí, descarta. Fica com o anjo que Deus pôs na sua vida, com os anjos que a palavra revela, tá bem? Senão a gente, daqui a pouco... E o pior que é tudo nome feio, né? Tudo, uns trem... Outro dia eu estava vendo uns desses, pelo amor de Deus, né? Aí você fala assim, mas a freira fulana falou. Vai lá se entender com ela. Se o catecismo dela é outro, o meu é esse. O padre tal falou para a gente, ok, se o catecismo dele é outro, o meu é esse. E o meu é o da Igreja Católica. Aí você vai chegar à conclusão qual? Foi uma revelação, não sei de quem. Revelação não é obrigação de a gente crer, gente. Mas tá bom que eu acho que já fui longe demais hoje com essa conversa, né? Já deixei bastante anjinho aí cutucado, né? Ainda dá para dizer uma terceira coisa, que é qual? A gente recebe anjos, por vezes, travestido de pessoas. Deus, quantos anjos pôs na vida da gente? Põe em situações que a gente nem sempre se dá conta no momento, mas gente que nos acolheu, gente que nos orientou, gente que nos emprestou o ouvido e o coração, gente que caminhou conosco, gente que nos corrigiu, gente que nos deixou em paz quando todo mundo virou as costas para a gente. São anjos que Deus coloca na vida da gente, né? Que vêm travestidos de pessoas. E nós podemos ser também esses anjos na vida de outras pessoas. Deus pode se utilizar da gente, dando-nos uma mensagem, ou pelo menos uma missão, para ir ao encontro do outro e sermos assim anjos também. Algum momento, prometo, nós voltaremos a esse assunto da angelologia. Até o nome do tratado é meio complicado de falar, né? Angelologia, né? Mas ele existe na igreja. De Santa Teresinha, nós temos ouvido esses dias falando sobre as características do seu amor. Ontem lembrávamos que quem ama de verdade não deseja mais nada, pois a razão da sua vida é o seu amor. E esse amor, outra coisa, não quer senão fazer a vontade de Deus. O caminho do amor, em Santa Teresinha, que é o pequeno caminho, a pequena via, a infância espiritual, é doce e suave, apesar das provações. Amanhã é o dia da morte de Santa Teresinha.
um ano e pouco antes da sua morte, ela enfrentou profundo sofrimento. Ela, vocês devem se lembrar, morreu de tuberculose. E num tempo que a medicina era muito mais escassa. Então, por vezes, ela agonizava por falta de ar. Por vezes tinha hemoptises. Hemoptises, aqueles pequenos regurgitos, para não falar vômito, de sangue. Ela sofreu muito. E foi aí então que ela foi se associando mais e mais ao sofrimento, mas ao amor de Jesus. Ela passou por provação, ela passou por noite escura, ela não se achava digna do céu e se achava que não acreditava em algum momento na vida eterna. Mas ela tomou a decisão de manter acesa a sua fé, de manter vivo o seu amor. Então sempre a gente fala desse lado doce de Santa Teresinha, a gente fala da rosa, fala do amor, e a gente às vezes se esquece que esse amor veio com uma porção imensa de sofrimento e de exigência. A gente por vezes fala de amor pensando só o lado gostoso, bonito, como eu dizia ontem, cheiroso, mas o amor é sacrifício, o amor é entrega, o amor é oferta, o amor é morrer para si. É só palavrinha que se a gente pudesse, a gente rasgaria dos dicionários da gente. Não é difícil amar a Deus, ensina Santa Teresinha. Mas para amá-lo, eu também lembrava ontem, é preciso que o amor dele ame em nós. Naturalmente, nós somos vingativos. Naturalmente, nós somos da teoria bateu, levou. Naturalmente, a gente está inclinado ao mal. Mas o amor de Deus, amando em nós, nos faz capazes do amor, não só para Deus, para os outros também. Se o amor é assim, tão importante e fundamental, não percamos tempo. Só temos essa vida para provar o nosso amor. Não sei se você já fez a experiência, ou se você já viu alguém se queixar depois que alguém morreu e ter dito, puxa, eu não tive tempo. Só que a pessoa que morreu tinha 60 anos e você tinha 40. Que tempo que você não teve? 40 não é suficiente? Anos? Talvez não é tempo que você não teve. Não teve abertura, não teve amor, não teve disponibilidade. Já percebeu, né? Depois que morre, não é que a gente incensa o outro. A gente começa a ver as coisas boas que o outro tinha, que em vida parece que a gente se nega a ver. Não é que a gente transforma. Quase sempre que a gente fala, é verdade. Mas que quando estava vivo, a gente às vezes se negava a enxergar. Tem hora que eu teria curiosidade, assim, de ter uma morte fake, sabe? Morreu o Padre Sandro. Aí eu ia ficar vendo o que ia escrever de mim, falar de mim. Fico imaginando que vai ser só coisa bonita, né? As feiuras vocês ficam falando uns para os outros aí. Aí a hora que eu ler bastante assim, eu falo, estou aqui. Mas não era tão assim não, viu? Mais ou menos. O que será que vão dizer da gente, né? Ou o que será que a gente pode dizer dos outros antes que morram? A gente gasta muita atenção no que o outro tem de mal, de errado. No que o outro tem de imperfeito. Um só ato de amor nesse mundo poderá nos fazer mergulhar no oceano de amor por toda a eternidade. E Deus se contenta com um só suspiro de amor. Tudo isso são palavras de Teresinha. Por isso, o amor deve ser o único bem, o bem único que devemos ambicionar. Ontem também eu lembrava, e com isso vamos terminar, também lembrava que existem muitas pessoas destacadas e importantes na vida da gente. Mas
antes da vida da gente, né? Destacadas no mundo, gente muito inteligente, premiada, que fez grandes transformações. A gente podia citar aqui um pouco no nosso meio, né? A doutora Zilda Arns, do Brasil, que criou a pastoral da criança, que tanto bem fez, que tanta vida de criança salvou, que tanta mulher grávida salvou no Brasil com coisas muito poucas, com um investimento financeiro pouco, mas com uma capacidade de amor. E onde morreu a doutora Zilda Arns? Trabalhando lá no Haiti, quando deu aquele grande, né, terremoto, estava lá, trabalhando. Então, veja, pessoa importante, a gente até se lembra. Mas talvez você nem tivesse ainda ouvido falar dela. Agora, na sua vida, para a sua vida, quais são as pessoas importantes? Talvez é aquela pessoa que nem aprendeu a ler, escrever, mas que importância teve na sua vida? Se você pudesse dar prêmios, é para essa pessoa que você daria, porque ela marcou você para sempre. Então, às vezes a gente gasta tempo incensando quem está longe e nem precisa do nosso incenso, e deixa de pôr destaque naqueles que fazem toda a diferença na vida da gente. Conto-lhes aqui, deixa eu só ver se a pessoa não está aqui, mas não que eu tenha problema com isso, não. Não. Num dia desses aqui, no final da missa, alguém me pediu uma informação, uma orientação, porque trabalhava na UTI neonatal, e quando uma criança nasce já com risco de morte, qualquer pessoa pode batizá-la, né? Então a pessoa veio perguntar como era, porque era enfermeira e tal. Aí conversa vai, um minutinho mais, um outro minutinho, morei aqui, moro ali, vim daqui, vim dali. Resumo da ópera. Tinha sido minha catequista na segunda turma, lá na comunidade, né? Mas nem ela lembrava, nem eu lembrava, né? E participo de outra paróquia, moro aqui em Presidente Prudente, de vez em quando venho aqui, né? Aí eu me lembrei depois, né? Então assim, tem pessoas que, se a gente ativar a memória, o afeto, a gente traz e dá a elas os troféus que elas merecem, né? E isso é um ato de amor que nos une a Deus e nos une aos outros, que nos faz participar do grande oceano do amor que é Deus. Pode acreditar, discretinho, escondidinho, o seu amor faz você participar do oceano do amor de Deus. Vamos todos mergulhar nas profundidades deste mistério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.